Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das passagens mais cinematográficas e poderosas da Bíblia. Um momento que marca o fim de uma era e o início de outra, com um poder extraordinário. Vamos falar sobre a ascensão de Elias e a unção de Eliseu? Estão preparados? Então, vamos juntos nesta jornada de fé. Imagine a cena. Elias, o profeta de fogo. O homem que desafiou reis e profetas pagãos. O homem que viu o fogo descer do céu no Monte Carmelo. Sabia que seus dias na terra estavam contados. Mas ele não enfrentaria uma morte comum. Deus tinha um plano espetacular, uma despedida digna de um dos seus maiores servos. Ao seu lado caminhava seu fiel discípulo, Eliseu. Para Elias, a jornada era uma despedida. Para Eliseu, era um teste de perseverança e lealdade. Eles partiram de Gilgal, e em cada cidade Elias tentava deixar seu discípulo para trás, talvez para púlpito da dor da separação. Ele dizia: "Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas a resposta de Eliseu era sempre firme, um voto inabalável. "Tão certo como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei." Eliseu sabia que algo grandioso estava para acontecer, e não abriria mão de estar ao lado de seu mestre até o último segundo. Eles chegaram a Betel. Depois foram para Jericó, e em cada parada, outros profetas, os filhos dos profetas, vinham até Eliseu e cochichavam quase como um segredo doloroso: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre de sobre a sua cabeça?" E a resposta de Eliseu, cheia de dor, mas também de determinação, era sempre a mesma. "Sim, eu sei, calai-vos." Ele não precisava de lembretes. Seu coração já sentia o peso daquele dia. Finalmente, chegaram às margens do rio Jordão. 50 homens dos filhos dos profetas os observavam de longe, curiosos para ver como terminaria a jornada do grande Elias. Foi então que Elias fez algo que ecoava um dos maiores milagres da história de Israel. Ele tirou o seu manto, aquela peça de roupa que simbolizava sua autoridade profética, dobrou-e, com ele, bateu nas águas do Jordão. Imediatamente, as águas se dividiram, formando um caminho seco no meio do rio. Elias e Eliseu atravessaram a pé enxuto, um milagre que lembrava a travessia do Mar Vermelho por Moisés. Aquele ato não era apenas uma demonstração de poder, era um sinal de que o Deus de Moisés era também o Deus de Elias do outro lado. No silêncio da terra prometida, Elias se virou para seu discípulo e fez a pergunta crucial: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti." Chegou o momento, a última oportunidade de Eliseu. O que ele pediria? Riqueza, honra, vida longa? Não, a resposta de Eliseu revelou a profundidade do seu desejo e a verdadeira natureza do seu coração. Ele disse: "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Ele não queria os bens de Elias. Ele queria a unção de Elias, o poder de Deus que operava através dele, e em dobro, ele queria continuar o legado com ainda mais intensidade. Elias reconheceu a audácia do pedido. "Coisa difícil, pediste," ele disse. "No entanto, se me vires quando for levado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará." A condição estava posta. O destino da unção de Eliseu dependia de sua vigilância, de sua capacidade de permanecer focado no mestre até o fim. E então, enquanto conversavam e caminhavam, o impossível aconteceu. De repente, os céus se rasgaram. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desceu dos céus e os separou. Num piscar de olhos, Elias foi envolvido por um redemoinho e levado para o céu. Eliseu, testemunhando tudo aquilo, em choque, gritou com toda a força de seus pulmões: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Ele via não apenas seu mestre partindo, mas a própria proteção e força profética de Israel sendo elevada aos céus, e depois, silêncio. Elias se foi. O manto de Elias, porém, havia caído no chão. Aquele pedaço de pano agora representava muito mais do que antes. Eliseu o pegou, um gesto de aceitação da herança e da missão. Ele voltou para a margem do Jordão, o coração pesado, mas o espírito determinado. Ele parou diante das águas, segurando o manto que antes pertencia ao seu mestre. Ele o dobrou e bateu no rio, exatamente como Elias havia feito. E então, ele clamou, numa mistura de fé e teste: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E as águas se dividiram novamente.
O milagre se repetiu. O Deus de Elias era, agora, o Deus de Eliseu. A prova estava dada. Os profetas que observavam de longe viram tudo e declararam: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Essa história poderosa nos ensina que o trabalho de Deus na terra nunca para. Quando um servo fiel termina sua jornada, Deus levanta outro para continuar. Eliseu não herdou apenas um manto, ele herdou um propósito, uma responsabilidade e, o mais importante, a mesma presença divina que capacitou Elias. A unção foi transferida. A missão continuou. Que possamos ter a perseverança de Eliseu para seguir aqueles que nos inspiram, e que tenhamos a ousadia de pedir a porção dobrada do Espírito, não por glória própria, mas para servir a Deus com ainda mais poder e dedicação. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança, e não se esqueça de se inscrever no canal. Comente aqui embaixo a frase: quero a porção dobrada do teu Espírito, se você também deseja essa unção em sua vida. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.